Ela é líder de igreja, mas não ousa supervisionar o trabalho de seus colegas. Eu temia que dissessem que eu tinha acabado de me tornar líder e que estava interferindo no trabalho, que eu não tinha autoconhecimento. Ela faz pouco trabalho prático. E finalmente é podada, tratada e dispensada de sua posição. Eu realmente me odiei. Por que eu não conseguia praticar a verdade e defender o trabalho da igreja? Por que eu sempre vivia segundo filosofias satânicas? O julgamento e a revelação da palavra de Deus lhe mostram o absurdo de suas opiniões. Quando ela pratica a verdade e age conforme os princípios, o que ela ganha? Há 2 anos, quando eu comecei a servir como líder de igreja, várias parceiras acreditavam em Deus havia mais tempo do que eu. Eu achava que elas entendiam mais a verdade e que tinham mais experiência do que eu. Por isso, eu não ousava perguntar muito sobre o trabalho da igreja. Eu temia que dissessem que eu tinha acabado de me tornar líder e que interferia no trabalho, apesar de não saber nada. Em algumas questões de princípios, eu não ousava defender as minhas opiniões. Temia que dissessem que eu era arrogante e não tinha autoconhecimento. Por isso, sempre me continha no meu dever. Quando pensa assim, é fácil você se sentir constrangida. Sim. Na época, vi que alguns trabalhos da igreja progrediam lentamente. Que os irmãos não entendiam os princípios. E que o progresso era atrasado porque eles ficavam presos em coisas triviais. A irmã Jan supervisionava esse trabalho havia quase 2 anos, mas não resolvia os problemas práticos. Ela não era apta a ser líder. Como a irmã Jan estava sob a responsabilidade da irmã Lee, eu relatei o problema à irmã Lee e sugeri que ela dispensasse a irmã Jan. Porém, ela disse que a irmã Jan podia fazer algum trabalho e que ela não conseguia encontrar uma substituta apropriada. Por isso, queria mantê-la. Quando ouvi o que a irmã lhe disse, eu discordei e pensei. A irmã Jan é líder há quase 2 anos, mas não resolveu nem problemas básicos, e isso afetou o progresso do trabalho. Como você pode mantê-la? Já que sabemos que ela não é apta para o cargo, devemos parar de usá-la e cultivar alguém que tenha o calibre bom. Sim, isso está alinhado com os princípios. Eu quis dizer à irmã Lee que devíamos agir pelos princípios. Mas então pensei. Ela disse que não consegue encontrar uma substituta. Se eu continuar insistindo que ela transfira a irmã Jan, será que ela vai achar que estou interferindo no trabalho dela? Trabalho na igreja há pouco tempo. Se eu deixar essa impressão na irmã Lee, como poderemos ser parceiras? Esquece. É melhor deixar isso pra lá. Descobri depois que a irmã Chen, que supervisionava o trabalho de vídeo, não fazia trabalho prático. O projeto sob responsabilidade dela não produzia vídeos à altura do padrão havia 3 meses. Ela não conhecia nem o estado das pessoas do grupo dela, nem os problemas que enfrentavam na produção de vídeos. E tiveram que refazer os vídeos dessa época, o que atrasou o progresso. Eu discuti com meus colegas como lidar com essa questão. Todos pensavam que a irmã Chen tinha humanidade decente e que ela já era responsável pelos vídeos e conhecia a profissão, por isso, já que não havia candidatos adequados, ela poderia permanecer no cargo. Quando eu ouvi isso, não concordei e pensei. Vocês não podem mantê-la só por ela não ter a humanidade ruim e conhecer o trabalho. O que importa é se ela faz trabalho prático e resolve problemas práticos. A irmã Chen não consegue resolver os problemas no trabalho de vídeos. Não é apropriado mantê-la nesse cargo. Ela deve ser substituída. Você disse isso aos seus colegas? Não. Eu tenho preocupações.
A principal responsabilidade da irmã Liu é o trabalho de vídeo. E todos acham que a irmã Chen é adequada. Assim, se eu discordar, eles vão pensar que eu sou muito controladora. Primeiro, eu quis transferir a irmã Jiang. E agora, quero dispensar a irmã Chen. Os meus colegas vão pensar que sou arrogante demais. Que quero substituir qualquer um que considere inapto, sem lhe dar chance de se arrepender. E que eu não tenho coração. As palavras estavam na ponta da língua, mas eu as engoli. Remover supervisores inadequados é a principal responsabilidade dos líderes. E responsabilidade nessa questão é um sério abandono do dever. Verdade. Contudo, naquela época, eu só me preocupava em manter minha relação com os outros. Depois de mais de um mês, as irmãs Jiang e Chen foram dispensadas por não fazer trabalho prático. Meus líderes superiores concluíram que eu era uma líder irresponsável por não ter substituído líderes inapropriados, o que atrasou o trabalho da igreja. Lidaram comigo por não fazer trabalho prático e me analisaram dizendo que eu era bajuladora, que eu não defendia o trabalho da igreja e que eu era inapta a ser líder. Aí fui dispensada. O tratamento dos meus líderes foi como um golpe na cabeça. Não me ocorreu que meu problema fosse tão sério que merecesse a dispensa. Isso me deixou muito triste. Foi como se tudo que eu deixei para trás era remorso e dívidas para com Deus. Eu realmente me odiei. Por que eu não conseguia praticar a verdade e defender o trabalho da igreja? Por que eu sempre vivia segundo filosofias satânicas? Eu orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse para entender meus problemas. Nos meus devocionais, li as palavras de Deus. Qual é o caráter de ser irresponsável no dever, de cumpri-lo superficialmente, de agir como bajuladores e não defender os interesses da igreja? Isso é astúcia. É o caráter de Satanás. O item mais marcante nas filosofias de vida do homem é a astúcia. As pessoas pensam que, se não forem astutas, ofenderão os outros e não se protegerão. Acham que são astutas o bastante para não machucar nem ofender ninguém, mantendo-se assim seguras, protegendo seu sustento e ganhando uma posição firme entre as multidões. Todos os incrédulos vivem segundo a filosofia de Satanás. Todos eles são bajuladores e não ofendem ninguém. Você veio para a casa de Deus, leu a palavra de Deus e ouviu os sermões da casa de Deus. Então, por que você é sempre um bajulador? Os bajuladores só protegem os próprios interesses e não os interesses da igreja. Ignoram ao ver pessoas cometendo mal e prejudicando os interesses da igreja. Gostam de ser bajuladores e não ofendem ninguém. Isso é irresponsável. E esse tipo de pessoa é astuto e inconfiável. Para proteger vaidade e reputação e manter seu bom nome e status, algumas pessoas ficam felizes em ajudar os outros e se sacrificam pelos amigos. Mas quando precisam proteger os interesses da casa de Deus, a verdade e a justiça, não cultivam tais boas intenções, que desaparecem. Quando deveriam praticar a verdade, elas não praticam. O que está acontecendo? A fim de proteger dignidade e reputação, elas pagam qualquer preço e suportam qualquer coisa. Mas quando elas precisam fazer trabalho real, proteger coisas positivas e proteger e prover para o povo escolhido de Deus, por que elas não têm mais a força para pagar qualquer preço e suportar qualquer coisa? Isso é inconcebível. Na verdade, elas têm um tipo de caráter que está farto da verdade. Por que seu caráter está farto da verdade? Por que sempre que algo envolve dar testemunho de Deus, praticar a verdade, proteger o povo escolhido de Deus, lutar contra as enganações de Satanás, ou proteger coisas positivas, elas fogem e se escondem e não fazem o que é adequado?
Quando vocês veem um problema e não o interceptam, não o comungam, nem tentam limitá-lo, e além disso não relatam aos seus superiores, mas fingem ser uma pessoa boa, isso é um sinal de deslealdade? As pessoas boas são leais a Deus? Nem um pouco. Tal pessoa não é só desleal a Deus. Ela age como cúmplice de Satanás, como seu assistente e seguidor. Ela é infiel em seu dever e responsabilidade. Mas a Satanás ela é bastante leal. Aqui reside a essência do problema. Amém. 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 A palavra de Deus revela claramente como não defendemos o trabalho da igreja ao sermos bajuladores. Sim. Sim. A palavra de Deus revela que as pessoas astutas fazem de tudo para proteger seus interesses. A fim de manter sua reputação, elas praticam filosofias mundanas e não ofendem ninguém. Se precisam praticar a verdade para proteger o trabalho da igreja, elas recuam. Sim. Eu era uma pessoa tão astuta. Depois de me tornar líder, vi obreiros que acreditavam em Deus havia mais tempo e que tinham mais experiência do que eu. Por isso achei que eu devia ter autoconhecimento. Se não era a minha responsabilidade, eu nem fazia perguntas, para evitar que pensassem que eu era intrometida e não passar má impressão. A fim de manter uma boa relação com meus colegas e de manter uma posição firme entre eles, me tornei astuta e enganosa. E sempre agia como bajuladora. Ao ver falsos líderes na igreja, eu não os dispensei a tempo. Mesmo dentro do escopo da minha responsabilidade, eu não ousava perguntar demais. Temia que, ao fazer demais, os outros diriam que eu ultrapassava os limites. Eu vivia segundo quando sabe de algo errado é melhor dizer menos. O silêncio é de ouro e quem fala muito erra muito. Proteja a si mesmo, só tente escapar da culpa. E também algumas outras filosofias satânicas. Em tudo eu mantinha minha relação com as pessoas. E minha imagem aos olhos dos meus colegas. Eu seguia e repetia as opiniões deles. Sem levar em conta se o trabalho da igreja sofreria. Eu via os problemas, mas não ousava mencioná-los. Eu sabia que devia praticar a verdade, mas me protegia e seguia a multidão. Eu não só era astuta, como estava farta da verdade. Achava que era esperteza não dizer nada sobre as falhas dos outros. Assim, eu poderia manter a relação com meus colegas e firmar minha posição entre os líderes. Eu não esperava ser revelada e dispensada tão cedo. A verdade reina na casa de Deus. Se vivemos segundo filosofias satânicas, não podemos nos firmar nela. Certo. Eu vi líderes inadequados, mas não ousei defender os princípios e dispensá-los. Eu permiti que continuassem a atrasar e prejudicar o trabalho na igreja. Eu estava protegendo falsos líderes. E estava agindo como cúmplice de Satanás. Estava resistindo a Deus. Quando eu pensei nisso, eu senti remorso. Se eu tivesse defendido os princípios e dispensado as duas falsas líderes, isso não teria atrasado o trabalho da igreja. Eu também refleti sobre mim. Por que eu sempre achava que expressar mais as minhas opiniões ou fazer mais trabalho era me envolver demais? Quando li a palavra de Deus sobre o que é dever, percebi que essa ideia era totalmente absurda. As palavras de Deus dizem: o que realmente é o dever? É uma comissão confiada às pessoas por Deus. É parte do trabalho da casa de Deus. E é uma responsabilidade e obrigação que o povo escolhido de Deus deveria assumir. O dever é um tipo de empreendimento? É uma questão familiar pessoal? É justo dizer que um dever que lhe foi dado se torna seu assunto pessoal? Não é esse o caso. Como você deveria cumprir o seu dever? Agindo de acordo com as exigências, palavras e padrões de Deus, e de acordo com os princípios da verdade, não conforme desejos humanos subjetivos. Alguns dizem: quando me dão um dever, ele não é assunto meu? Meu dever é minha responsabilidade.
E aquilo com que fui encarregado não é assunto meu? Se eu tratar meu dever como assunto meu, isso não significa que eu o cumprirei bem? Eu o cumpriria bem se não o tratasse como assunto meu? Essas palavras estão corretas ou erradas? Estão erradas, contrárias à verdade. O dever não é seu assunto pessoal. É assunto de Deus. É parte da obra de Deus. E você deve fazer o que Deus exige. Se cumprir seu dever com um coração obediente a Deus, estará à altura do padrão. Se for feito conforme suas próprias noções, imaginações e inclinações, ele não estará à altura do padrão. Cumprir seu dever como você deseja não é cumprir o seu dever. Porque isso não está dentro do escopo do gerenciamento de Deus. Não é o trabalho da casa de Deus. Ao contrário, você está administrando seu negócio, cumprindo as próprias tarefas. Então, isso não é lembrado por Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus explica a definição de dever. Um dever é uma comissão de Deus para as pessoas. Quando aceitamos um dever, aceitamos responsabilidade e obrigação. Para cumprir nossos deveres, devemos buscar a vontade de Deus e agir pelos princípios da verdade. Só assim fazemos conforme a vontade de Deus. Certo. Como líder de igreja, todos os aspectos do trabalho da igreja, incluindo o arranjo ou a transferência de pessoal, o acompanhamento e a resolução de vários problemas no trabalho, e a supervisão do trabalho de outros colegas, estão dentro da minha responsabilidade e são coisas que eu deveria ter feito. Mas eu interpretei fazer o meu trabalho bem como passar dos limites. Achava que cuidar do meu trabalho e assumir mais responsabilidade era fazer demais, ofenderia as pessoas e afetaria minha relação com meus colegas. Eu não via a prática da verdade como algo positivo. Ao contrário, achava que eu estaria prejudicando meus interesses. A minha ideia era muito ridícula. Eu estava à mercê dessa opinião equivocada. Era incapaz de tratar meu dever corretamente e não considerava a vontade de Deus. Quando vi falsos líderes na igreja, não ousei mencionar isso. E não ousei acompanhar o trabalho que eu devia acompanhar. Eu estava mantendo minha relação com meus colegas e a minha posição de liderança. Não estava cumprindo o meu dever. Porque a minha intenção no meu dever estava errada. Praticar a verdade se tornou como extrapolar na minha mente e usei isso como desculpa para não fazer trabalho prático. Eu era muito astuta. Mesmo sendo um irmão ou irmã comum, que dirá um líder de igreja? Se você vê anticristos e falsos líderes na igreja, você deve se mexer para expô-los e denunciá-los. E isso é defender o trabalho da igreja. E é a sua responsabilidade e obrigação. Sim. Também percebi que ao julgar se a irmã Chen era apropriada como supervisora, eu temi que, se eu sugerisse dispensá-la, meus colegas pensariam que eu era arrogante. E que eu queria substituir quem eu considerasse inadequado, sem dar-lhe chance de se arrepender. Nessa questão, eu não só vivia segundo filosofias satânicas, como não conseguia distinguir entre arrogância e obediência aos princípios da verdade. Li na palavra de Deus: se sempre que tiver uma ideia ou opinião, você afirmar cegamente que ela está correta e o que deve ser feito, estará sendo arrogante e hipócrita. Se você tem uma ideia ou uma opinião que acha ser correta, mas não tem fé absoluta em si mesmo, e pode se certificar buscando e comungando, isso não é ser hipócrita. Obter o consentimento e a aprovação de todos antes de agir é o modo racional. Se você tem certeza de que algo que você descobriu é um problema, e falar sobre isso beneficiaria o trabalho, mas você não ousa defender os princípios, que problema há aqui? Se você entende que algo é um problema, por que teria medo de aderir aos princípios? Isso é uma questão de um caráter sério. E diz respeito a se você ama a verdade e se tem um senso de justiça.
Você deve dar voz à sua opinião, mesmo não sabendo se é correta. Se você tem uma ideia ou opinião, você deve expressá-la e permitir que os outros a avaliem. Haverá benefícios para você, e isso ajudará a resolver o problema. Se você pensa, não vou me envolver nisso. Se o que eu disser for correto, eu não receberei o crédito, e se for errado, eu serei tratado. Não vale a pena. Isso não é egoísta de sua parte? O homem sempre considera seus interesses e deixa de praticar a verdade. Essa é a coisa mais difícil em relação às pessoas. Todos vocês não têm muitos desses esquemas e filosofias de vida dentro de vocês? Há muitos itens de filosofias de Satanás em vocês. E há muito tempo eles transbordam em vocês. Não surpreende que as pessoas ouvem muitos sermões sem entender a verdade. Que sua entrada na realidade da verdade é lenta. E que sua estatura permanece baixa. A razão é que tais coisas corruptas as impedem e perturbam. Segundo o que o homem vive, quando ele deve praticar a verdade? Ele vive segundo esses caracteres corruptos, noções, imaginações, filosofias de vida e também por dons. Ao viver segundo essas coisas, é difícil para o homem vir para diante de Deus, pois sua carga é grande demais e seu jugo é pesado demais. Quando o homem vive segundo essas coisas, ele está muito longe da verdade. Essas coisas o impedem de entender a verdade e de praticar a verdade. Se não entender a verdade, sua fé em Deus não aumentará, muito menos seu conhecimento dele. Isso é algo muito lamentável e assustador. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que se você tem uma ideia ou um ponto de vista, mas não busca os princípios da verdade, não o comunga nem discute com ninguém, decide cegamente que sua ideia é correta e que quer que os outros o ouçam, isso é arrogância. Se suas opiniões são erradas, absurdas e não se conformam aos princípios da verdade, mas você sempre acha que está certo e não ouve as opiniões de mais ninguém, isso também é arrogância. Mas se você busca a verdade e determina que seus atos e opiniões estão alinhados com a verdade e que você está protegendo o trabalho da igreja, se consegue defender os princípios sem ser constrangido, isso é uma manifestação de um senso de justiça e lealdade a Deus. Isso não é arrogância. Isso. E se você não tem certeza se seu raciocínio é correto, existe um princípio de prática, que é dizer o que você pensa para que todos possam comungar, discernir e descobrir como fazer as coisas corretamente. As irmãs Jian e Chen não eram líderes novas, com desvios menores nos deveres, que mereciam ajuda e apoio. Elas eram líderes havia um tempo. Seu calibre era ruim, não faziam trabalho prático. E não resolviam nenhum problema no trabalho delas. Tais pessoas são falsos líderes. Identificar e substituir falsos líderes a tempo é defender o trabalho da igreja e agir pelos princípios. Isso não é arrogância. E não é negar-lhes uma chance. Sim. Eu vi que havia problemas com as duas líderes, mas por temer que meus colegas diriam que eu era arrogante, eu não ousei defender minhas opiniões. Eu vivia por filosofias satânicas, era bajuladora, não praticava a verdade. Via calada o trabalho atrasando e não fazia nada a respeito. Eu detinha o título de líder, mas não fazia o trabalho em si. Eu era uma falsa líder. Deus odeia e detesta o que eu fazia. Minha dispensa foi a justiça de Deus e também a salvação de Deus para mim. Eu agradeci a Deus e me arrependi do que fiz. Eu orei a Deus. Deus, eu vivia segundo filosofias satânicas. Eu traí a verdade e não vivi à altura da tua vontade. Eu quero me arrepender
Guia-me para praticar a verdade e proteger o trabalho da igreja. Amém. Amém. Quando minha atitude mudou, meus irmãos me escolheram de novo como líder e me encorajaram a cumprir bem o meu dever. Fiquei muito comovida e grata por Deus me dar outra chance. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, busquei uma senda de prática para os meus problemas e li as palavras de Deus. Se você tiver as motivações e opiniões de uma pessoa boa, não será capaz de praticar a verdade e defender os princípios em nada. E você sempre falhará e cairá. Se você não despertar e nunca buscar a verdade, então você será um incrédulo e jamais ganhará a verdade e a vida. O que então você deve fazer? Quando confrontado com tais coisas, você deve clamar a Deus em oração, implorando pela salvação e pedindo que Deus lhe dê mais fé e força, para que possa seguir o princípio, fazer o que você deve fazer, agir conforme o princípio, permanecer firme e proteger os interesses da igreja e impedir que o trabalho dela seja prejudicado. Se você for capaz de abandonar seus interesses pessoais, sua reputação e sua postura de uma pessoa boa, e se você fizer o que deveria fazer com um coração honesto e íntegro, então terá derrotado Satanás e ganhado esse aspecto da verdade. Se você sempre viver segundo a filosofia de Satanás, mantendo seus relacionamentos com os outros e nunca praticando a verdade, não ousando obedecer aos princípios, então você será capaz de praticar a verdade em outros assuntos? Você não terá fé, não terá força. Se você nunca for capaz de buscar nem de aceitar a verdade, então tal fé em Deus lhe permitirá obter a verdade? Não. E se não consegue obter a verdade, você pode ser salvo? Você não pode. Se vive conforme as filosofias de Satanás, sem a realidade da verdade, então você nunca pode ser salvo. Deve ser claro para você que obter a verdade é uma condição necessária para a salvação. Como você pode obter a verdade? Se você puder praticar a verdade, se viver segundo a verdade, e a verdade se tornar a base da sua vida, você ganhará a verdade e terá a vida. E assim será um daqueles que são salvos. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que, ao ser bajuladora, manter minha relação com os outros e não defender os princípios da verdade e o trabalho da igreja, a essência das minhas ações era proteger interesses pessoais às custas dos interesses da igreja. Isso era uma ofensa e uma traição a Deus. Se não buscasse a verdade para resolver meus problemas, eu seria rejeitada e expulsa por Deus. Sim. Ao mesmo tempo, eu encontrei uma senda de prática. Quando queremos proteger nossos interesses, devemos orar e confiar em Deus. Pedir que Deus nos dê força, renunciar à carne e nos concentrar nos interesses da igreja. Amém. Amém. Ao praticar desse jeito, com o esclarecimento do Espírito Santo, entendemos mais da verdade. Nossa determinação de praticar a verdade aumenta. E nossa corrupção não consegue nos deter. E assim podemos viver com mais liberdade. Sim. Sim. Eu decidi que, no meu dever, eu não manteria mais a minha relação com os outros. E em questões de princípios, eu devia praticar a verdade para proteger o trabalho da igreja. Amém. Após um tempo, descobri que os resultados de rega na igreja supervisionada pela irmã Wan eram ruins. E a frequência dos irmãos não era regular. Descobri que a irmã Wan não fazia trabalho prático. Ela raramente resolvia os problemas dos recém-convertidos. E não acompanhava nem se informava sobre o trabalho da equipe de rega. Havia alguns obreiros de rega com humanidade ruim, que agiam superficialmente e eram astutos nos deveres, e ela não os dispensou a tempo. Eu sabia que a irmã Wan não podia continuar como supervisora. Mas então pensei, a irmã Wan era minha parceira. Se ela souber que eu a investiguei e quero dispensá-la,
O que ela pensará de mim? Pensará que faço as coisas sem coração? Eu percebi que quis manter minha relação com as pessoas mais uma vez. Orei a Deus e pedi que Ele me desse força para que eu defendesse os princípios da verdade e o trabalho da igreja. Amém. Amém. Depois disso, eu falei com os obreiros sobre a minha ideia de dispensar a irmã Wan. A irmã Liu disse: a irmã Wan supervisionou a rega por um tempo e tem alguma experiência. Se dispensá-la, será difícil encontrar um substituto adequado. Mas dessa vez eu insisti no meu ponto de vista e não cedi. Ao mesmo tempo, relatei essa questão aos líderes superiores. E após comunhão e análise, eles dispensaram a irmã Wan. Graças a Deus. Por minha experiência, percebi que pessoas que vivem por filosofia satânica só podem se tornar desprezíveis. Além de prejudicarem o trabalho da igreja, fazem com que Deus as odeie e deteste. Praticar a verdade pode nos trazer a verdadeira liberdade espiritual. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus.